hoje nós fizemos uma visita a um lugar que eu já sugeri por aqui. Mas eu quero te trazer uma reflexão diferente hoje. Hoje eu vou levar vocês a um lugar que faz muito tempo que eu queria ter gravado lá. Talvez seja uma gravação bem rápida, pelo tempo que eu tenho disponível pra fazer isso. Mas, desde a pandemia, quando nós começamos com a proposta de fazer os vlogs pra apresentar as livrarias, as bibliotecas da cidade, a ideia principal era tipo esse. Mas apresentar um pouquinho da livraria da Jaqueira, que está no Recife Antigo, que era a antiga Livraria Cultura, que eu ia muito na graduação, de estudar lá. Existem coisas que pra mim são prós, né, comparado ao que era a cultura, e coisas que não são muito positivos. Preferia como era a estrutura da cultura, mas realmente a proposta é que seja um lugar agradável, um lugar mágico pra você ter da experiência e não simplesmente do produto. E é isso, a gente vai mostrar um pouquinho dessa cidade linda, maravilhosa e insuportavelmente quente. Para hoje, Sanchos e Dulcineias, eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós falamos sobre literatura com base naquilo que o Quixote nos apresenta e vamos estabelecendo relações com o mundo. E uma dessas coisas é a biblioteca, são as livrarias. Uma frase muito conhecida do Borges, que às vezes até é vista como um clichê. Ele diz que pensava que o paraíso seria uma espécie de biblioteca. Eu acabo verificando a aplicação dessa ideia, desse pensamento em muitos lugares, e a Livraria da Jaqueira é um deles. Eu já falei aqui, já apresentei, lembro que no início da pandemia, então nós não podíamos ir para lá, eu havia visitado antes de se fecharem tudo e enfim, não gravei. Mas hoje eu queria trazer uma espécie de reflexão sobre os tipos de experiências literárias que nós temos tido nos últimos anos. Na verdade, a Livraria da Jaqueira, especificamente essa unidade que eu estou apresentando para você, que fica no Recife Antigo, ali do lado do Paço Alfândega, tem uma proposta sim de vender experiência e não apenas produtos. Nós temos o espaço infantil, né, espaço para crianças, nós temos espaço para eventos, né, eventos literários, eventos musicais, de dança, para exposições, uma pequeniníssima galeria ali em cima de exposição de quadros, onde também são aplicadas algumas oficinas, um espaço bem valorizado que é o espaço geek. Também a papelaria, né, a gráfica da Jaqueira, aquele clássico que nós amamos, o espaço para café, para tomar uma boa bebida, um bom chá, um café, algumas comidinhas típicas, tanto embaixo quanto na parte superior, quanto na parte externa, né, algumas mesinhas espalhadas ali, tanto para o lado do rio quanto para o lado do paço. Essa árvore belíssima dentro, junto com vários outros lugares de madeira que dão essa ideia de orgânico, de aconchego, de lugar mais agradável, o que faz com que a Jaqueira tenha produtos e experiências voltados tanto para as diversas idades, diversas faixas etárias, quanto para os diversos tipos de leitores que se encontram em cada uma dessas faixas etárias. Devido toda essa agilidade, essa agonia que foram os últimos dias, com os últimos meses, na verdade, com a escrita final, os reajustes da qualificação para a defesa da dissertação. Então essas imagens que você está vendo são de 2021, finalzinho de 2021, quando eu levei o meu primo lá. Eu acho que ele já tinha ido, nós fomos pela terceira vez, eu acredito. E obviamente predominou-se na área geek, que é a área favorita dele. Mas eu não sei você, mas mesmo que eu já tenha ido, mesmo que eu já conheça, eu gosto de assistir às vezes muitos vlogs de outras pessoas sobre livraria, sobre visitas a bibliotecas, mesmo que sejam lugares que eu frequento, que eu já vou, porque a gente sempre acaba pegando alguma sugestão literária, alguma sugestão de livro, ou mesmo tendo insights sobre o pensamento literário, sobre a forma como nós lidamos com a literatura, me refazendo especialmente e rever os meus hábitos de leitura. Inclusive, neste mês de abril, um mês que é bem voltado para os livros, para a literatura, nós teremos um vlog específico fazendo novos testes sobre novos hábitos de literatura, novos hábitos de leitura
experiências bem físicas, bem concretas com o ler, com o consumir, digamos assim, literatura. Talvez esse vlog também seja para te lembrar para você estar atento às redes sociais da Livraria da Jaqueira. No mês passado, tivemos o Flijaqueira, um momento especial onde havia uma grande seleção de títulos todos vendidos a R$10. Às vezes, especialmente agora nesse período da dissertação, era difícil achar livros que eu estivesse lendo, né? Tive uma pausa só para ler coisas necessariamente da dissertação, então quase não tinha nada que eu utilizasse. Tirando essas coisas assim bem específicas, há uma variedade de títulos, de gêneros, de categorias bem diversas ali. É uma livraria que já tem 16 anos de tradição, apesar dessa unidade especificamente ter sido fundada em 2019, né? Na verdade era uma antiga Livraria Cultura que eles reformaram e readaptaram e que, diga-se de passagem, foi bem melhor aproveitada. A unidade do Recife Antigo especificamente fica aberta das 8 da manhã até as 8 da noite, das terças às sextas-feiras, aos sábados das 9 da manhã às 7 da noite. No domingo ela fecha 1 hora a menos que no sábado, às 16 horas da tarde. E a segunda-feira, diferente de muitas coisas aqui no Recife, sim, ela abre das 8 até as 7 horas da noite. Como eu falei, essa gravação que você vê das imagens foram feitas em 2021, período em que, ainda como estamos hoje, como foi em 2020, mudou muitos aspectos da nossa vida, inclusive os nossos hábitos de leitura, nossa relação com os livros, com a literatura, a ficção propriamente. Eu, especialmente, estava vivenciando o período do mestrado, estou ainda nesse clima, o que, além da pandemia, também essa situação específica da minha vida me fez mudar muito e alterar algumas questões, mesmo que apenas temporariamente, sobre os meus hábitos, a minha forma de ler. E estar aí nesse dia, eu até deixei anotado para sim fazer esse vlog depois, quando houvesse abertura e tempo. Eu pensei em alguns pontos para trazer aqui para você, que esse espaço me faz pensar bastante. Porque uma das minhas preocupações, um dos meus medos com a escrita da dissertação, sendo uma pessoa que trabalha com pesquisa em literatura, era chegar a um momento em que o meu objeto literário, em que o meu objeto científico de pesquisa, que ao mesmo tempo é um objeto literário, um objeto de afeto, um objeto de prazer, eu acabasse invertendo isso por todas as dificuldades naturais do processo de mestrado e acabasse produzindo em mim uma certa aversão, querer distância, tanto do autor quanto das novelas que eu estava trabalhando, de alguns teóricos que partilho muito das ideias deles, e pensar em lugares assim, espaços, tanto livrarias como bibliotecas ou cantinhos de leitura mesmo em casa, que são projetados para isso, para nós termos esse contato, para nós intensificarmos esse afeto que nós temos pelos livros, sejam eles ficções ou não, sejam eles teóricos ou não, nos auxiliam a ampliar as nossas experiências literárias, a intensificar essa relação afetiva. É muito estranho isso, mas do mesmo modo como nós precisamos oxigenar as nossas relações interpessoais, como um relacionamento não pode ficar na mesmice, nós precisamos ter experiências novas, precisamos promover momentos de inovação, maior intimidade, maior conhecimento com essa pessoa com quem nos relacionamos, seja mãe, pai, cônjuge, amigo, filho, primo, o que for. De certa forma, a literatura acaba necessitando disso também, por ser algo vivo, por ser algo produzido por seres humanos, onde nós nos encontramos com o mais íntimo que as pessoas têm, é uma troca de ideias, é uma troca de pensamentos, de afetos, que nós temos nas páginas de um livro. 3 coisas que essa visita me fez pensar é que nós precisamos de momentos agradáveis. Cada obra, para cada livro, sabe quando a gente abre um livro, nós já lemos e nós lembramos do que nós estávamos passando, e mesmo às vezes o livro não nos produziu aquilo, mas o momento em que nós vivenciávamos acabou trazendo isso. Isso que na jornada de leitura conjunta disse lá no vídeo da apresentação no Grande Sertão Veredas, uma roupa específica,
uma xícara, cadernos, coisas específicas só para aquele livro. Agora, no novo livro que nós apresentaremos na outra semana, segunda-feira, agora, 8, nós também teremos uma roupa específica, uma caneca específica, para criar esse momento, para se criar aquilo que a Jaqueira propõe, de fato, uma experiência com a obra, não apenas o contato com ela. Ao mesmo tempo, a Jaqueira me faz pensar para que nós tenhamos cuidado com as distrações. A Jaqueira, ela não é só uma livraria, ela não é apenas uma, biblioteca, né? Nós temos café, nós temos a brinquedoteca, nós temos as áreas de eventos, há muitas coisas. Ao mesmo tempo que há, sim, um ambiente propício para a leitura, ainda há muitas distrações, há coisas voltadas para vários públicos diferentes. Saber selecionar isso, estar ali, mas conseguir separar essas coisas é importante, assim como nas nossas casas, na biblioteca, quando nós estivermos nos momentos de leitura quaisquer. Ter cuidado com as distrações. E nesse período de pandemia, especialmente durante o isolamento, as distrações às vezes não são nem questões de ruídos ou de outras pessoas, ou de coisas ao nosso redor. É uma distração interna, é a nossa ansiedade, são as nossas angústias, as nossas preocupações com tudo que estava e está acontecendo. Então, ter cuidado com isso, para que as distrações tenham o seu momento, até porque elas são necessárias para que o nosso cérebro pare, oxigene e nós tenhamos leituras melhores, mas para que elas não tirem o foco não só daquilo que é importante na leitura, mas para que essa leitura também seja prazerosa e não seja apenas feita por uma obrigação ou por necessidade, como são as leituras da escola, as leituras da faculdade. Uma coisa que eu lembro que eu fazia muito no ensino médio era justamente criar esse momento, esse espaço para a leitura, para que mesmo às vezes até aquele livro que eu tinha que ler que eu não gostei muito, tipo Casa de Pensão, eu pudesse me conectar com ele de alguma forma. Pelo menos a minha atenção não fosse dispersada. E por fim, a Jaqueira, mais do que tudo, é um lugar de encontro. Há esse ambiente para que você encontre amigos, seja para eventos sociais, seja para uma conversa íntima, uma troca ali, tomar um café. O que fica de aprendizado desse recorte, a leitura deve e continua, enquanto literatura promovendo, é que a literatura são pontos de encontro. Tanto de encontro de nós com nós mesmos, com os autores, com os personagens, mas para que nós continuemos compartilhando as nossas leituras. Sair da biblioteca e ver além dos moinhos de vento seja aplicado também com as outras pessoas, para que a gente compartilhe aquilo que nós aprendemos, vivenciamos. A jornada de leitura conjunta aqui é um momento para isso, para que eu coloque as minhas impressões, você também compartilha as suas. Não que necessariamente a arte precise ter um resultado, mas de certo modo ela acaba nos afetando, então que nós possamos compartilhar isso que a literatura nos provoca, nos apresenta, nos dá, acaba desenvolvendo em nós. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é mais uma vez uma sugestão para você, se você ainda não visitou, visitar a Livraria da Jaqueira no Recife Antigo. E mais do que isso, independentemente do lugar no qual você esteja lendo, seja na livraria ou seja numa biblioteca, às vezes dentro do ônibus, mas que essa chamazinha dourada da literatura, ela não se esvaia, que ela continue a queimar no seu coração, continue a trazer significados e simbolismo para a sua vida através da arte. Compartilhe aqui embaixo comigo algum insight, alguma provocação que uma visita a uma livraria ou uma biblioteca te fez. Nos encontramos semana que vem, na segunda-feira, para finalizarmos a jornada de leitura conjunta do Grande Sertão Veredas. Enquanto isso, vamos nos correspondendo, conversando lá no Instagram, @umagarota_quixotesca, e que hoje sempre possamos, quando visitarmos as livrarias e as bibliotecas, possamos, ao sair delas, continuar vendo muito além dos moinhos de vento. Valeu!